Olá, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Cisnano USP. É um espaço de divulgação e discussão da nanotecnologia da academia para as empresas. Infelizmente, hoje tem que começar com uma notícia triste, né? Nós tivemos uma grande perda, né, no Cisnano e na ciência nacional, né? Nós tivemos a perda do professor Luiz Goulart, da Universidade Federal de Uberlândia, né, que era coordenador do laboratório Cisnano de nanobiotecnologia e que nos deixou devido à Covid, né. Ele deixou grandes contribuições, um pesquisador inigualável, mas, infelizmente, nós tivemos essa triste notícia. Bem, no início de 2020, né, nós começamos a ouvir rumores acerca de uma nova doença, né, altamente contagiosa, que teria sido identificada na cidade de Wuhan, na China, mas que muito rapidamente assumiu proporções globais, levando a medidas restritivas a partir de mais ou menos março de 2020, demonstrando, né, uma vulnerabilidade. Um instantinho aqui. Uma vulnerabilidade muito grande da nossa sociedade a pandemias, né, como essas daí. E essa pandemia está levando, né, a um esforço global no sentido de compreender a doença em si mesmo, bem como os processos de disseminação do vírus, com o intuito de gerar ações mais efetivas de contenção e controle. Nesse contexto, o desenvolvimento de vacinas e a vacinação em massa tem tido papel preponderante, né? E hoje nós temos a grande satisfação de receber no webinar do Cisnano USP o meu amigo, o professor Dr. Marco Antônio Stefano, né, um dos mais respeitados pesquisadores na área e coordenador do projeto de vacina brasileira em spray nasal, cujo pedido para testes em humanos foi recentemente protocolado na Anvisa. Bem, o professor Marco Stefano é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fez o seu mestrado em Farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas e seu doutorado em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica pela USP. Foi pesquisador científico do Instituto Butantan, focando no desenvolvimento de soros e vacinas, além de ter atuado aí como diretor de garantia da qualidade no período de 2003 a 2007. Desde 2007, é professor doutor do Departamento de Tecnologia Bioquímica e Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, onde é responsável pelo Laboratório de Imunobiológicos e Biofármacos, e atua nas seguintes linhas de pesquisa: desenvolvimento de processos em soros e vacinas, validação de processos biotecnológicos e de controle de qualidade de produtos biológicos, estudos sobre adjuvantes e sistemas de fornecimento delivery para vacinas de mucosa e síntese de proteína recombinante por sistema de expressão cell-free. De 2009 a 2019, passou a fazer parte do Comitê Técnico Temático de Produtos Biológicos e Biotecnológicos da Farmacopeia Brasileira, junto à Anvisa. Em 2012 e 2013, foi membro do Committee Board on Global Health do Institute of Medicine of the National Academies of Science em Washington e membro da Academia de Ciências Farmacêuticas a partir de fevereiro de 2013, onde ocupa a cadeira de número 17. De 2014 a 2018, foi membro titular do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, a CONSEA do CNPq, e também bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq. Bom, eu agradeço a presença de todos. Nós temos aqui presenças ilustres, como o Dr. Lauro Moreto, né, da Academia
de Ciências Farmacêuticas, né? E passo a palavra, então, ao meu amigo Marco Antônio. Por favor, Marco. Obrigado, Coit. Não precisava falar tanto o currículo, né? Hoje eu falo para o pessoal, né? Fala só o nome e a formação, o pessoal vai na internet e procura, né? Porque se é stage, acaba falando muita coisa. Obrigado pelo convite, Assis Nano, obrigado você, Coit, pela parceria que a gente tem. Você faz parte desse projeto, você e seus alunos, o Sérgio, o Jonas, né? Com o meu aluno, o Marcos, também que está presente. Nós temos trabalhado arduamente com esse projeto, do qual todos nós fazemos parte, né? E, lógico, no final vou falar o nome de cada um, porque isso é muito importante para mim. Vou partilhar minha apresentação. Estão todos vendo? Sim. Que eu não vejo mais vocês. Sim, tá ok. Então, nossa vacina hoje tem um nome, ela recebeu, depois de um brainstorm, né, entre o grupo, e ela recebeu o nome de Multicovax, né? Multi porque uma das características que essa vacina pode ter no futuro e que está pronta é a capacidade de atender as variantes, né, que já estão, né, circulando e novas que poderão surgir. Qual o nosso objetivo? Produzir uma vacina formulada em nanopartícula para imunização nasal. Esse é o objetivo principal e é isso que nós conseguimos alcançar durante esse 1 ano e meio de projeto e de pesquisa. O diferencial é estimular a produção de anticorpos neutralizantes da mucosa, a fim de evitar tanto a infecção como a transmissão do SARS-CoV-2. Nós temos visto que as vacinas injetáveis têm sido extremamente eficientes, né, em combater a doença, ou seja, não deixar desenvolver os sintomas da Covid-19. Nós temos visto também que o vírus continuar circulando enquanto não tivermos capacidade de neutralizar esse vírus na sua porta de entrada. Então, o que é necessário para a Multicovax funcionar? Existem duas características importantes na imunização nasal para ela ser eficiente. Uma é uma alta concentração de antígeno, em 3 a 10 vezes mais que a injetável. 2, um tempo de residência na cavidade nasal superior a 90 minutos. Então, uma foto é tirada de um artigo onde mostra 3 concentrações diferentes de nanopartícula associada à ova, mostra o efeito dessa nanopartícula ao tempo de residência na narinas, né, de camundongos. Esse trabalho a gente está repetindo também, estamos fazendo em breve, para mostrar que o tempo de residência na cavidade nasal em animais será superior a 90 minutos. E, para atender essas características da Multicovax, né, aplica-se, então, os princípios fundamentais da nanotecnologia. Sabendo que uma superfície, né, de um quadrado de 1 centímetro tem uma área de 6 centímetros. Se nós dividirmos em cubos de 1 milímetro, teremos 60 centímetros quadrados. E, ao total, se tivermos 1 nanômetro, né, teremos uma área de superfície tomada em torno de 60 milhões de centímetros quadrados. E é justamente isso que é essa importância em relação à área e volume que nós temos que levar em consideração. Quando nós vemos a capacidade volumétrica de uma narina de camundongo, que a capacidade total em volume é de 30 microlitros, e a sua área de superfície é relativamente de 25 centímetros quadrados, em relação aos seres humanos, nós temos um volume de 25 ml e uma área de superfície de 160 centímetros quadrados. Então, muito importante, no nosso caso, é saber que essa área, parte dessa área, foi atingida com a nossa nanopartícula. Outras características são importantes também, tamanho. Né? Nanopartículas para a imunização nasal, elas são mais eficientes entre 30 a 300 nanômetros. Para a produção de IgA, acima de 300 nanômetros, você tem a capacidade, você tem uma resposta imunológica, mas esse tipo de resposta imunológica está mais voltado para a produção de IgG do que da IgA secretora. O formato, né, quanto mais esférico, quanto mais liso e mais esférico
O macrófago recusa esse tipo de nanopartícula, ele rejeita. Quanto mais ovalado, quanto mais irregular, é o que é mais fácil ser reconhecido pelos macrófagos e pelas células dendríticas, que são as células que nos interessam. A carga é muito importante, né? A carga vai ser, quanto maior a carga for negativa, mais mucopenetração ele vai ter, né, nessa nanopartícula. Em relação à hidrofobicidade e hidrofobicidade, isso não está impactando na nossa formulação. A rigidez foi um fator importante para facilitar a penetração dentro de macrófago, e o alvo ligante, né? Que nós queremos, nesse caso, não é uma nanopartícula que libere o seu produto, mas uma nanopartícula que tem a capacidade de levar para dentro das células apresentadoras de antígeno, principalmente macrófagos e célula dendrítica, o antígeno de interesse. Então, o que queremos com a Multivax? Primeiro, impedir a infecção e a transmissão do vírus. Isso é o mais importante. Ser estável em temperatura ambiente, né? O que nós conseguimos é fazer uma vacina liofilizada, que vai somente ser dissolvida no momento da aplicação. Levar a imunidade mucosa, ou seja, a produção de IgA secretora que barre a penetração do vírus nos órgãos mais nobres. Baixo custo. Um cálculo inicial que fizemos, essa vacina vai ter um custo de produção de R$10 a dose, ou seja, $2 a dose aproximadamente. Que nós, brasileiros, tenhamos o domínio do processo. Então, todo o ciclo de produção dessa vacina já está desenhado. Seja segura. Não se conhece nenhum caso de choque anafilático ou problemas em imunização nasal. O único caso que houve foi com vacinas com vírus vivo, que foi a síndrome de Bell, que é a paresia do sexto par de nervo craniano. Então, é uma vacina segura, inclusive podendo ser utilizada inclusive em recém-nascidos. Por quê? Porque a imunidade mucosa ela já está pronta antes mesmo do nascimento, enquanto a sistêmica não. Não sendo injetável. Se a gente pensar que 15% dos adultos têm menos injeção e 80% das crianças têm menos injeção, seria uma vacina que seria amplamente aceita pela população, principalmente por crianças, né? E, lógico, levar à produção de anticorpos neutralizantes duradouros. Então, a administração nasal tem a função da imunidade mucosa e proteção sistêmica. Ela leva tanto a produção de IgG como IgA na mucosa, mimetiza a infecção natural do vírus, já que o vírus, a porta de entrada do vírus é a mucosa nasal, a mucosa respiratória, então ele vai mimetizar essa infecção natural, só que ao utilizar uma proteína recombinante, ao usar uma nanopartícula, eu não tenho risco da infecção. Ampla superfície de absorção, em função da nanotecnologia, baixa atividade proteolítica, porque ela está protegida com um polímero mucopenetrante, no qual eu não tenho enzimas proteolíticas, não tenho enzimas lipases, que podem estar no muco nasal, que vão atuar sobre essa atividade, tanto proteolítica como lipídica. É uma região altamente vascularizada, que permite a troca e a permeabilidade, a passagem de muitas células apresentadoras de antígeno, e não é invasivo. Então, só lembrando a anatomia, a histologia da cavidade nasal, nós temos o vestíbulo nasal, o átrio e a região respiratória chamada de concha superior, concha média e concha inferior. Nessa região, nós temos a região olfatória, que é o maior risco de todas as vacinas respiratórias. Só para vocês terem uma noção, de 15 vacinas aplicadas por via nasal, dessas 15, 8 pararam os experimentos, pararam o desenvolvimento porque levaram à inflamação da região olfatória. Levando à inflamação da região olfatória, existe um grande risco de encefalites e inflamação do sistema nervoso central. Lembrando um pouquinho a mucosa, né, das regiões respiratórias, nós temos células ciliadas, células não ciliadas, as células de Globe, que são responsáveis pela produção de muco, a camada de gel mucoso, a camada sol, as células basais, né, e a lâmina própria. E o que nós precisamos é que uma nanopartícula tenha a capacidade de penetração pelo muco,
pela camada sol e consiga ultrapassar os cílios das células ciliadas. E a intenção nossa, então, em termos de resposta imunológica, que essas nanopartículas cheguem às células M, abaixo da célula M, que são as células que deixam transpassar antígenos, bactérias, para que sejam capturadas por macrófagos e células dendríticas. Aqui mesmo eu já tenho uma cooperação de célula T com célula dendrítica, com macrófago e com células B. Essas células dendríticas migram para outros órgãos linfóides, principalmente o chamado ciclo de Waldeyer, que é tocilas, amígdalas, inclusive parando em outros órgãos, né, com capacidade de ativação em outras mucosas também. Temos essa ativação ou prime de célula CD8 nessa região, caso a nanopartícula consiga passar por dentro da célula. Se essa nanopartícula passa por dentro da célula, nós também temos uma atividade inflamatória patrocinada por essa célula que está permitindo essa passagem com a produção de NF-κB e produção de interleucina tipo 8. Então, nós temos uma série de ativação de célula CD4, ativação de célula B, uma troca, um switch, né, de produção de IgG para IgA, a ativação, produção de a proteína J secretora, a proteína S secretora da IgA, para que ela possa voltar, essa IgA possa estar no muco, na camada mucosa, né, da superfície, e com isso eu consigo a proteção do sistema imunológico. Lembrando que uma imunização oral leva à produção de anticorpos a nível de orofaringiano, leite materno e intestino superior. A imunização através do supositório retal, eu levo a imunização do intestino grosso, no caso do colo transversal, colo descendente e reto. Óvulo vaginal, como vacina, eu levo a proteção dos órgãos sexuais femininos. E uma vacina nasal, eu levo a produção de anticorpos da classe IgA, tanto na região orofaringiana, região respiratória, região pulmonar, e migração dessas células, né, para a região também de órgãos sexuais, tanto feminino como masculino. Isso é o que nós desejamos, isso é uma mucosa, um desenho de uma mucosa nasal. Nós temos os cílios, que tem uma movimentação, eu tenho mais de 100 cílios em 5 micrômetros, né? Eles fazem uma movimentação ondulada, em cima eu tenho a camada sol, e em cima a camada mucosa, e eu tenho que penetrar, fazer com que a minha nanopartícula penetre por essas camadas, que possa chegar até, então, a lâmina, as lâminas celulares, abaixo dos cílios. Esse muco serve para eliminar bactérias, sujidades e tudo mais, e somente a carga vai fazer com que a gente penetre, né, por essas membranas. A velocidade desses cílios é impressionante. Ele chega a mais de 10 milímetros por minuto. Apesar da velocidade do cílio ser muito alta, né, a relação de remoção de muco é muito baixa, ou seja, essa é uma microscopia eletrônica mostrando a movimentação ciliar. Esses pontos mais escuros são as células M, que estão sobre a resposta, e as partículas, né, que se eu não tiver uma carga para passar por essas partículas e chegar até o epitélio, eu não consigo ativar uma resposta imune. Quais são os resultados, então, disso? Vamos falar um pouquinho da produção da IFA, do insumo farmacêutico ativo biológico. Nós preparamos, né, inicialmente, duas sequências de RDB ligadas entre elas, né, da cepa Wuhan. Mas também temos já as novas variantes prontas. Então, no Western blot, nós temos essa wild type bem purificada, né, que são RDBs de América, aqui não está dando para ver, desculpe, mas deveríamos estar, a foto não ficou bem, não sei o que houve. Ao determinar o tamanho só da proteína, né, nós vimos que ela tem um tamanho de 5,5 nanômetros, essa proteína dimérica, com um desvio padrão de 1,45. E uma potencial zeta de menos 14. Essa é a estrutura, a nossa formulação. Nós trabalhamos com uma nanopartícula cerâmica carregada negativamente. O lado positivo, então, da proteína se liga a essa carga negativa e expondo novamente a carga negativa da proteína, onde também está associado, ligado a essa nanopartícula adjuvante que nós usamos, em um polímero
que tem a finalidade de ser mucopenetrante. Também ligando então as suas regiões negativas desse polímero à região positiva do polímero à região negativa da proteína que está exposta. Com isso, nós conseguimos uma nanopartícula de 34 nanômetros, mais ou menos 13 nanômetros. Uma coisa que me preocupava muito era a esfericidade da nossa nanopartícula, o quanto ela poderia ser esférica, o quanto ela poderia ser irregular, porque quanto mais esférica ela fosse, menos reconhecida por macrófago ela seria. Então, vimos uma nanopartícula vazia através de microscopia de força atômica, ela realmente é bem esférica, mas quando nós vimos essa nanopartícula com a proteína, com o polímero, com a adjuvante, vimos que ela não tem essa esferidade e com isso facilita o reconhecimento tanto por célula dendrítica como pelas células, com os macrófagos e células apresentadoras de antígeno. Esses são os tamanhos médios que foram medidos para o DLS. Fizemos também uma medição para o NAT. Não existe uma diferença significativa entre os diâmetros médios dessa nanopartícula, apenas que um mede pelo feixe de luz, né, e o outro mede pela atividade vibracional da nanopartícula. Como o nosso produto é liofilizado, nós precisamos fazer uma análise térmica, tirar os parâmetros térmicos, né, para determinar temperaturas, os parâmetros críticos do processo de liofilização. Então, a nossa nanopartícula, a primeira coisa que determinamos foi o ponto teotético, onde esse produto tem uma aparência sólida e a temperatura foi menos 19,31. É muito importante para um processo de liofilização determinar outras temperaturas críticas, como a transição vítrea. A transição vítrea é um processo, quer dizer, é uma faixa de temperatura, mas aí determina a temperatura média dessa transição vítrea, e a transição vítrea é onde o produto aparenta ter um estado sólido, mas na verdade ele está ainda na fase líquida. Uma boa liofilização, ela deve ocorrer abaixo da temperatura de transição vítrea, uma vez que o princípio da liofilização é a passagem da água do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. E se ela está na transição vítrea, na temperatura de transição vítrea, você está, apesar da aparência ser sólida, o produto é líquido. Então tem que estar muito abaixo dessa temperatura para que você tenha um ato de sublimação. A temperatura de transição vítrea foi menos 33,49. E outra temperatura muito importante são as temperaturas de nucleação, microcolapso e de colapso. A nucleação ela é muito próxima do ponto eutético, né? Então ela foi determinada em 23,5. E depois as temperaturas de microcolapso e colapso. Uma boa liofilização ela deve ocorrer também abaixo da temperatura de colapso e abaixo da temperatura de transição vítrea. Não existe uma correlação entre a transição vítrea e o colapso. Não se conseguiu ainda uma aferição sobre isso. Mas sabe que liofilizações acima da temperatura do colapso, você tem uma má aparência do seu liofilizado, e uma temperatura acima da transição vítrea, você não tem uma liofilização completa e você tem uma umidade residual muito grande do seu produto. Então, a tendência nossa é ter um produto liofilizado. Esse produto, em 6 meses que ele foi testado, a temperatura ambiente, a proteína, ele não se descaracterizou, não houve perda proteica e não houve perda de massa proteica. E nem também mudança da estrutura proteica. Esse é a microscopia eletrônica do cake liofilizado, aqui é uma nanopartícula vazia, isso daqui é uma nanopartícula carregada com antígeno depois de liofilizados. O mais importante dessa fotografia é mostrar que existe que os poros do cake eles estão em tamanhos uniformes, que facilita a sua dissolução. Só para vocês terem ideia, a nossa dissolução do produto liofilizado está menos do que 15 segundos. Esse é o protótipo da nossa vacina liofilizada. Já temos os protótipos do aplicador, é fornecido por uma empresa, tanto para multidose, o frasco multidose ele tem um cap, que eu troco esse cap de indivíduo para indivíduo, não levando a contaminação, então, do bico aplicador, né? Eu tenho também já o aplicador para as doses individuais. O que foi o estudo de imunicidade, né? Nós só tivemos boas doses, né, de resposta a partir da terceira dose. Então, nós testamos um adjuvante chamado AS03, é a base esqualeno,
ele faz micro e nanoemulsão, quando associado ao antígeno. Aqui foi só testado por via subcutânea, o adjuvante aqui por via intranasal, que é esperado, não tinha antígeno, não tem ARDB, então não houve uma resposta imunológica. Com a aplicação subcutânea, tivemos, né, mais de 10 a 7, um logaritmo na resposta imune. Isso é um título em LISA de GG. Na intranasal, tivemos títulos acima de 1 para 4, próximo a 1 para 4, não, 4 logs a base 10. E quando usamos a nanopartícula, aqui foi com a S03, aqui com a nossa nanopartícula, deu um pouquinho a mais do que com as nanos lipídicas, né? E então nós conseguimos próximo a 1 sobre 10 a 4 de diluição do soro. Quando associamos uma dose subcutânea e 2 intranasais, ou 2 subcutâneas e 1 intranasal, nós chegamos a um título que não tem diferença significativa em relação somente à aplicação subcutânea. Quando fizemos anticorpos neutralizantes, né, anti-spike com pseudovírus, ou seja, temos um pseudovírus que tem na sua superfície na proteína spike, e internamente nós temos a luciferase, e nós conseguimos medir esse pseudovírus que entra na célula através da emissão de luz pela luciferase. Então, se nós conseguimos inibir com anticorpo, você não tem a expressão você não tem a emissão de luz pela luciferase, mostra que o vírus foi neutralizado. Evidentemente que a imunização subcutânea, né, levou uma excelente resposta, mas não foi diferente quando comparamos com 2 doses subcutâneas e 1 intranasal, 1 dose subcutânea e 2 intranasal, mas houve diferença, sim, entre quando nós usamos 3 intranasais e 3 intranasais com o adjuvante lipídio. A nossa nano deu melhor do que a emulsão, a nanoestrutura lipídica. Muito bem, isso aqui foi uma boa resposta, uma excelente resposta. Muitas vezes nós vamos ver que os anticorpos, né, neutralizantes de pessoas convalescentes são bem menores do que essa resposta que nós tivemos em termos de neutralização de pseudovírus. IgA sérica foi medida também, nós tivemos para todas as formulações, tanto subcutânea como intranasal, com nanoemulsão, como com a nossa nanocerâmica, como 2 subcutâneas intranasal, 1 subcutânea e 1 intranasal, nós tivemos produção de IgA, mas isso IgA sérica. Ao fazer IgA de mucosa, né, anti-RDB de IgA de mucosa, em lavados broncoalveolares, não tivemos resposta da nanolipídica, né, ou da nanoemulsão, né, lipídica, mas tivemos da nossa nanopartícula, tanto em lavado broncoalveolar como lavado nasal, mas na saliva não foi encontrado, nem com a nanoemulsão lipídica e nem com a nossa nano. É evidente que uma resposta em saliva ela é muito demorada, ela demora de 30 a 40 dias para aparecer. E em função do protocolo experimental que foi aprovado pela CEU, nós tivemos que levar o animal à eutanásia antes de poder ter esses anticorpos na saliva. Uma outra, isso foi espetacular, foi uma resposta que nós tivemos, são as células CD19, low, né, que são produtoras de IgA secretora, ou seja, nos pulmões, quando nós fizemos a coleta dos pulmões dos animais, fizemos o isolamento dessas células CD19 e por siderometria de fluxo nós medimos, né, a quantidade dessas células no pulmão. E isso aqui são as células normais, são um controle basal, né? Animais que receberam somente o adjuvante subcutâneo intranasal, então aqui esse é basal. Não houve alteração, perdão. Não houve alteração com o RDB e por via subcutânea, mas houve um aumento significativo com a nanoemulsão, com lipídica, mas o principal foi a quantidade de células que nós obtivemos, né? Foram 20% das células totais, dos linfócitos totais, com a nano mais RDB por intranasal. Também tivemos a produção, né, principalmente quando tivemos uma subcutânea
e 2 intranasais. Isso mostra que nós temos uma capacidade de produção de IgA secretora a nível pulmonar e a nível de trato respiratório muito boa. Uma resposta celular anti-RDB, então nós medimos a quantidade de células, né, células T, e nós verificamos que existe quando nós fizemos duas subcutâneas, uma intranasal, ou uma única subcutânea e 2 intranasal, nós temos a RDB, células, né, anti-RDB. Com a nasal, ela apareceu, mas nesse experimento não está aqui, mas ela teve uma resposta muito baixa. Já com o adjuvante nanoparticulado, essas células apareceram também. Bom, no sumário clínico, a Multicovax intranasal induziu títulos similares de anticorpos neutralizantes em nível mais elevado de IgA sérica e de mucosa do que a via subcutânea. Via subcutânea, você não tem produção de IgA específica, né, IgA sérica específica. Lembrando que todas aquelas IgAs são contra anti-RDB. Dose de reforço com a Multicovax é uma estratégia interessante para aumentar títulos de anticorpos em indivíduos já vacinados, né? E a resposta local produzida pode bloquear tanto a infecção quanto a transmissão. Qual é o plano de desenvolvimento, né? Isso nós, desde a descoberta, primeiro semestre de 2002, né? Temos que fazer uma validação do teste de potência, é uma exigência da Anvisa, então isso começou, conseguimos padrões de soro, padrões de spike, e mesmo os vírus, né? Quem está trabalhando com NB3 e está trabalhando com o vírus Wuhan, o vírus original, ou cultura de vírus, né, em célula vero, existe uma disparidade muito grande, né, entre essas dosagens. O vírus, à medida que você vai passando ele vai perdendo a potência. Então, o pseudovírus se mostrou muito mais estável do que trabalhando com o vírus original. E o mais importante, né, cada laboratório, hoje que nós temos produtor de vacina, está trabalhando com cepas diferentes de vírus em NB3. Isso porque não existe um padrão de vírus ainda. A Organização Mundial de Saúde está pensando em lançar um projeto de pseudovírus, como ela fez para a vacina de HPV, né? Ou seja, ela desenvolveu um plasmídio de produção de proteína E1 para herpes vírus, né? E agora está pensando a mesma coisa para fazer uma spike para fazer o pseudovírus, porque são mais estáveis. E agora vem a parte, né, de a encomenda do banco de células de trabalho, banco de célula mestre, banco de célula trabalho, né? E isso tivemos que contratar porque não existe no país quem faça esses bancos de banco mestre em condições de boas práticas de laboratório ou boas práticas de fabricação. Se você for ver, o Instituto Butantan tem essa capacidade, a Biomanguinhos Fiocruz tem essa capacidade, mas hoje eles estão preocupados em desenvolver as vacinas deles, não desenvolver a vacina de terceiro. No começo, no segundo semestre de 2020, tivemos uma conversa com o Biomanguinhos, mas evidentemente eles não teriam tempo e nem dedicação para esse projeto em função do desenvolvimento. Então, nós contratamos um laboratório fora, né, estamos pagando praticamente US$ 200 mil para desenvolver o Banco Mestre e o Banco Trabalho. Os ensaios toxicológicos já começaram, né, estão terminando, conseguimos protocolar na Anvisa os testes clínicos, e mesmo o teste toxicológico em andamento, para que quando elas terminassem a leitura dos dossiês, nós entraríamos com o teste toxicológico completo. Precisamos agora produzir em BPF, né, boas práticas de fabricação, o nosso antígeno e a formulação da vacina para os estudos clínicos fase 1 e 2. Essa produção de BBF, como falei, o Instituto Butantan e Biomanguinhos são excelentes instituições, mas estão ocupados produzindo a sua vacina. Então, ou a gente consegue um laboratório nacional que nos ajude a essa produção, ou teremos que pegar uma CMO e fazer lá fora, pagar a produção. A produção lá fora está estimada em US$ 3,5 milhões para o estudo clínico fase 1 e 2. Os ensaios toxicológicos, né, vamos ter vacina versus placebos e os desafios, né, toxicológicos não, teste e os desafios. Usando animais camundongos geneticamente modificados, mas tanto a Organização Mundial de Saúde como as agências regulatórias mundiais, como EMA, FDA e Anvisa, não estão aceitando testes de sobrevida
em animais geneticamente modificados. Eles querem que exista um animal, né, que seja susceptível, né, que possa ser susceptível ao vírus. Existem 3 espécies animais. Existe o hamster, o ferret e o primata não humano. Então, é obrigatório para nossas vacinas, né, o teste toxicológico, que vai ser feito no Centro de Inovação de Ensaios Não Clínicos, Roedores, em Santa Catarina, e em primatas não humanos, que deverá ser feito no LabCorp Drug Development, e onde nós devemos, lá tem, é o único laboratório que tem primata e o NB3, para que esses animais, ao fim do ciclo de imunização, recebam o desafio do vírus, para ver se os vírus o protegeram ou não. O ensaio clínico fase 1, né, e 2 vai ser com 270 pacientes, 180 que vão receber 3 doses diferentes da Multicovax, e um grupo que vai receber placebo, e vai ser comparado tanto a resposta para o IgG, lavado nasal, suave nasal, exames físicos corriqueiros normais, tanto o teste de antígeno com resposta unicelular para IgG, IgA e células T, CD4, CD8, e acompanhamento de alguns dos eventos adversos que podem aparecer. Então, os impactos da Multicovax é uma vacina nasal de IgA local, né, bloqueio da infecção e transmissão do vírus, fácil de administração e armazenamento. Nós estamos vendo que a temperatura ambiente, né, a 25 graus, ela é capaz de ser armazenada durante 6 meses. Estabelecimento de uma nova plataforma brasileira, não existe nenhuma plataforma brasileira desenvolvendo vacinas, né, com autonomia nacional. Nós estamos vendo que a maioria dessas vacinas que nós estamos aplicando hoje, que é extremamente necessário, nós podemos acompanhar que vimos a diminuição dos casos de Covid, a diminuição de ocupação de leitos de UTI, então elas foram importantes, mas a gente precisa de uma autonomia nacional. Butantan, Fiocruz, Biomanguinhos, né, FUNED estão buscando essa autonomia, e a Universidade de São Paulo também estão buscando. Nós somos mais um que estão buscando o nosso espaço e a nossa plataforma. E o mais importante, né, nós estamos desenvolvendo uma plataforma para outras vacinas. Se você pensar em Zika vírus, que o maior problema, 95% das pessoas que tiveram contaminação com o Zika vírus não tiveram nenhum sintoma, mas o maior sintoma foi as gestantes, né, os filhos de gestantes que nasceram com microencefalia. E em função daquele slide que eu apresentei, uma imunização nasal com antígeno Zika vírus, você teria a proteção do útero e a proteção da placenta com anticorpos impedindo a passagem do Zika vírus. Fora outros vírus que poderiam ser transmitidos, outros vírus respiratórios que poderiam também levar a doenças respiratórias, e você impediria a entrada desses vírus. Tem uma facilidade de adaptar às novas variantes, né? O nosso conceito, o nosso plasmídio, ele é fácil de fazer modificações para novas variantes, e por isso ela demos o nome de Multicovax. Ela é muito fácil de ser adaptada às novas variantes. Quais são os desafios atuais, né? A Anvisa, a FDA, exige controle de qualidade de todos os expedientes em grau farmacêuticos em condições de BPL. Então, a nossa nanopartícula cerâmica, os nossos polímeros, o nosso antígeno, tem que ter pelo menos, né, um grau farmacêutico, um controle, principalmente microbiológico, insumos químicos que possam estar contaminando o produto. Tudo isso nós já estamos fazendo, tá ok. A validação do método analítico, ensaio de potência, principalmente, validar esse ensaio de potência. Nós já temos tudo pronto, só falta receber o material da Organização Mundial de Saúde para começar a validação. E o maior impacto é o estudo toxicológico em 2 espécies de animal, sendo uma não roedora. No Brasil, nós só temos o Centro de Pesquisas Não Clínicas de Santa Catarina que fazem roedor. Nós não temos nenhum centro no Brasil que trabalhe com espécie não roedora, né? E nós temos que, como é uma proteína recombinante, nós temos que atender à segurança pré-clínica, né, de produtos derivados de biotecnologia. Então, estudo de toxicidade de dose única, estudo de toxicidade de dose repetida, imunotoxicidade, eu tenho que saber se existe um risco de levar tolerância imunológica, quais são os desequilíbrios de toxinas que pode levar.
estudo de toxicidade reprodutiva e desenvolvimento fetal, genotoxicidade, carcinogenicidade e teste de tolerância local. Aí teste de efetividade animal geneticamente modificado está ok, mas, como eu falei, ensaio em efetividade de uma espécie naturalmente susceptível ao vírus. Hamster, ferro e primata no humano. Qual o problema com o hamster? No Brasil, as criações de hamster que nós temos são criações voltadas para a área pet, ou seja, não temos hamster SPF, ou seja, livre de patógenos. É muito difícil, você leva muito tempo você reproduzir os hamsters, e a maioria, quando você começa a reproduzir, como esses animais não são SPF, existe um risco muito grande de você perder a colônia em função de qualquer doença que possa entrar dentro do seu ambiente. Ferret é muito caro, e se você quer uma vacina de expressão mundial que possa ser mundialmente comercializada, a Organização Mundial de Saúde exige que vacinas de uso nasal sejam testadas em primatas não humanos. Isso é uma exigência da Organização Mundial de Saúde. Não tem como fugir disso. E, lógico, você tem que fazer o desafio desse animal no final do experimento. Então, isso é o maior impacto, né? Todo mundo fala, mas está saindo, vocês tiveram tanto dinheiro e não está sendo suficiente, porque quando você vai ver o custo de estudo em primata não humano, é $1,5 milhão para você fazer o teste. Sendo que o único centro que está montando o NB3 para primata é a Biomanguinhos. E acho que a Butantan também, mas não estão prontos, né? E lógico, né? A prioridade é a vacina que eles estão desenvolvendo. Lembrando, né, que todo desenvolvimento farmacêutico, né, tudo que você quer fazer, você tem que estar com ICH-Q10 na cabeça, ou seja, o ciclo de vida do produto, né? Então, antes de chegar no desenvolvimento farmacêutico, em transferência de tecnologia, você tem que estar com a descoberta, né, a prova de conceito. Para mim, a prova de conceito ela se divide em dois momentos: a prova de mecanismo e a prova de princípio. Então, a prova de mecanismo nós começamos, já temos que ela funciona, ela leva proteção. A prova de princípio é o desenvolvimento no clínico, está terminando, e falta terminar a prova de princípio com a fase 1 e 2. Lembrando que existe um gerenciamento e responsabilidade, temos uma equipe com mais de 20 pesquisadores, cada um com a sua responsabilidade. É importante na formulação, quer dizer, não basta você produzir a IFA, você tem todo um sistema de formulação, de delivery desse produto. Então, entra toda a parte de sistema da qualidade farmacêutica, o monitoramento do sistema dessa qualidade do produto, ações, correção e prevenção. Nós tivemos, para vocês terem ideia, para chegar a essa nanopartícula que nós chegamos, foram testados 7 polímeros diferentes. Polímeros que, quando você liofilizava, nossa, estava lindo. Você fazia, respendia, o negócio parecia uma geleia. Não dava nem para inocular no animal. Então, até conseguir a formulação correta, ajuste de pH durante o processo de liofilização. Se você, dependendo do sal que você está usando, do tampão que você tem, durante o processo de liofilização, você está no pH 7.2, 7.3, ele abaixa para 4.2, 4.1, levando à desnaturação da proteína e à perda do produto. Então, todas essas ações corretivas e as prevenções, tudo isso tem que ser anotado, tudo isso tem que ser feito desde o desenvolvimento do produto. Então, com isso surge o gerenciamento de mudança e revisão desse gerenciamento periodicamente. Lógico que nós temos facilitadores, o gerenciamento de conhecimento. Então, nós temos no Google Drive um centro de arquivos somente de tudo que sai sobre vacinas, resposta imune e vacina nasal. E, evidentemente, estamos estabelecendo agora o gerenciamento do risco desse produto. Então, sempre lembrando, né, não é questão só, não é que você quer desenvolver apenas um produto farmacêutico novo, vou fazer uma vacina, testar em animal. Se a mentalidade já não tiver em comprometimento, em aplicação regulatória, esquece, você não tira do dentro da universidade. Vai ser mais um estudo dentro da universidade. E esse desenvolvimento do sistema da qualidade, esse desenvolvimento de aplicação do sistema de qualidade, ele não é barato. Quando você faz o protocolo dentro da Anvisa do que você quer fazer testes humanos, você pode, talvez você não possa ter todos os testes prontos, você tem um cronograma de entrega de quando você vai entregar alguns resultados, mas o desenvolvimento farmacêutico tem que estar pronto. Esses são o nosso grupo, né? A liderança hoje da coordenação é o professor Dr. Jorge Calil Filho, ele é o coordenador geral.
Temos o professor Edson Dorigon, do ICB, o doutor Edécio, que também é do INCOR, que ele foi responsável por desenvolver os plasmídeos, né, junto com o César Resmungo, né, o Pedro Cavalcante, que é o nosso médico agora do estudo clínico, a Kate, que está responsável pela purificação das proteínas, a Silvia Boscardin, junto com a Ana Maria Moro, estão estudando, fazendo os estudos da prospecção, da produção do antígeno, né, da IFA, a Daniela Santoro, que fez todo o estudo de imunologia humoral e humoral, junto com a Juliana, junto com a Edgar, o coração da nossa vacina, né, que é a nanopartícula cerâmica, foi desenvolvida com um grupo do professor Coite, né, que é o Jonathan Juvenal Santos e o Sérgio Hiroshi Toma. Então, esses três que desenvolveram o coração são responsáveis pelo desenvolvimento da nossa nanopartícula. Eu que estou responsável, junto com o Marcos Kirchner e com o Rodolfo, pela formulação dessa vacina, a Viviane e o César pela área regulatória, e acho que Edgar e Juliana pela resposta imune também, e a doutora Laura nos acompanha fazendo a previsão de escalonamento industrial dessas vacinas. Eu não posso esquecer o nome de ninguém, são todas essas pesquisadoras, cada um com a sua responsabilidade, cada um contribuindo muito para que essa vacina saia o mais rápido possível. Obrigado, essas são as instituições que nos apoiam, né, a FAPESP, a Rede Vírus do Ministério de Ciência e Tecnologia, o INCOR, o Instituto de Química, a Faculdade de Farmácia, a Unicamp, a Unifesp, o ICB, a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo contribuiu através do USP Vida, o conserto de um equipamento que foi essencial, um conserto caríssimo, né? A USP Vida, com doações externas, consertou esse equipamento, onde a gente pode garantir hoje os procedimentos, né, os pontos críticos do processo de olifização. Era isso que eu tinha para falar, 48 minutos, né? Me desculpem, mas estou aberto a perguntas e respostas que vocês queiram Muito fazer. obrigado, Marco Antônio, pela brilhante apresentação, né? Conectando aí a academia com as tecnologias e a inovação, justamente aquilo que nós estamos querendo fazer, né, nesse webinar do Cisnano USP. E também, né, mostrar nesse desenvolvimento que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das grandes contribuições aí do grupo, né, para a sociedade brasileira e, eventualmente, a mundial, né? Então, eu gostaria de abrir, né, para a sessão de perguntas. Por O favor. Dr. Dante já... Assim, Dr. Dante, por favor. Está desligado o microfone. Ok, agora? Está ótimo. Bom, não é dúvida não, Marco. É mais saber o seguinte, você falou na procura de, enfim, parceiros para terminar o trabalho. Eu quero saber se vocês encontrou o parceiro ou se ainda está procurando. Se você estiver procurando, eu estou me habilitando. Estamos procurando ainda. Temos o diálogo com uma empresa ainda, mas não temos nada fechado, não temos contrato, não temos nada, Dante. É um prazer, a gente pode sentar e conversar, vai ser um prazer. Nós precisamos de uma empresa. Para você ter ideia, se a empresa não tiver o centro de biotecnologia, nós temos a solução através de construção de laboratórios em BPF, né, com BPF em containers. Uhum. Então, isso em 6 meses esse laboratório está pronto. Entendeu? É rápido e barato, né? É rápido e barato e atende a um aspecto relatório, uma vez que a gente trabalha com nível 1 de biossegurança para a produção dessa IFA. Então, a gente pode conversar. Vamos marcar uma reunião, Dante, vai ser um prazer conversar com você. Amanhã eu vou ligar para você para a gente definir uma data e sentarmos junto. Eu tenho sócio, né? Sentarmos junto com o meu sócio, com o pessoal lá da equipe. Mas antes de eu estar falando com você, eu já fui perguntar se haveria interesse da empresa e a resposta foi positiva. Precisaríamos sentar, conversar. Com certeza. E é o que nós faremos, então, amanhã. Okay? Ótimo. Eu fico aguardando. Dante, muito obrigado pelo seu Obrigado a vocês. apoio. Muito obrigado, doutor Dante. Mais questões? Comentários? Gente, Adilton. Adilton, por favor.
Você está com o microfone... Estava desligado, eu É. estou aqui num ambiente, às vezes, meio ruidoso. Próximo, só um segundinho aqui. Só um segundinho. Desculpa. Marcos, parabéns. Realmente você vê que é um processo de um time de gigantes, um time... A gente conhece muito bem esse processo. Eu vejo aqui as empresas que estão envolvidas com o processo de medicamento para lançar no mercado na área de biotecnologia. A gente sabe que é um processo árduo, não é que no equipamento de 1, 2 anos, e precisa de um time com essa experiência. E o que eu pergunto é o seguinte: diante desse volume de informação cujas regras estão sendo ditadas pela demanda pelo Covid, mas se trata de veículos e tecnologias para outras doenças, né? Por exemplo, uma questão da gripe, entre outras, respiratória. E a gente vê aí todo um volume, né, de conhecimento e de nanopartículas e tudo mais. E vou fazer uma pergunta bem específica, no caso de uma outra, tipo a gripe. Daria para usar toda essa tecnologia, onde mudaria apenas o anticorpo e aproveitaria toda essa sinergia, porque isso tem sido não só um produto, mas é um volume de descobertas em cascata de um baixo custo, né, e aparentemente uma eficiência, que você colocou. Então, ficaria essa tecnologia disponível para outras doenças respiratórias ou outras que poderiam ser via respiratória? Só para você ter ideia, o laboratório está desenvolvendo um projeto agora, né? Nós temos um projeto engavetado que a gente parou com a Covid, que é para a vacina da Zika vírus. Em função problema de microcefalia em recém-nascido, a grande vantagem da imunização nasal é que você só leva a inflamação no local da aplicação, e é uma inflamação muito baixa. Você não tem inflamação sistêmica. As células dendríticas que estão na região mucosa, elas migram para outros órgãos, inclusive para o útero. Então, nós temos esse projeto que a COVID ele foi engavetado, que é uma vacina para gestantes, que você pode usar 3 doses em gestantes sem o risco de inflamação sistêmica. Para a gripe, tem um probleminha só a gripe. Como a proteína é recombinante, que nós fazemos adesão a essa nanopartícula, existe o problema da variabilidade da glicosilação do vírus, da gripe. E quando você tem esse drift, né, que é a mudança da glicosilação, fica muito difícil você fazer uma projeção de uma proteína recombinante. E com isso, então, o que se estuda hoje é outras proteínas do vírus que poderiam ser usadas como uma vacina universal. Mas isso ainda está longe, a resposta é muito baixa, ainda está sendo estudada. E temos um outro projeto que está na gaveta, né, também, que é eu e meu aluno que estamos, inclusive eu e meu aluno que estamos financiando, né, que é uma vacina de HPV, né, para tanto uma vacina profilática como uma vacina terapêutica. Tá bom? Por que terapêutica? Como ela leva a produção de IgA secretora, e quando aparecem as lesões no colo do útero, você só consegue através de cauterização ou cirurgia mesmo, né? Principalmente nível 1, 2 e 3. Nível 4, infelizmente, é uma cirurgia de extirpação do colo uterino. Mas quando você faz essa cirurgia, existe o risco do vírus ainda estar circulando. E uma vacina terapêutica, nasal, onde você tem a produção de IgA de mucosa, seria o essencial para fazer. Então, nós temos outras doenças. Existe um outro vírus que está surgindo, o vírus de Nipah, né, que está surgindo na Indonésia, que é um vírus respiratório também. Outros coronavírus que podem vir surgir, né, e existe uma infinidade de doenças que a gente pode aplicar. Tá bom? Obrigado, Adilton. Temos mais uma outra pergunta, né, do Luiz Cides, por favor. Ele fez por escrito. Fez por escrito? Ele está. Ok. Está no chat. Estas nanopartículas são compostas de fosfato de cálcio, hidroxiapatita? Eu vou te falar que não, mas eu não posso dizer o que é, tá? Foi o professor Coit com os alunos dele, mas eu não posso dizer o que é, Luiz. Faz parte do segredo, apesar das patentes terem sido quebradas pelo Congresso, quer dizer, quebradas, elas podem ser quebradas se houver uma necessidade no Brasil, mas as patentes não deixam de existir. Então, como a formulação da vacina está sendo patenteada, eu não posso dizer a composição dessa nanopartícula.
tá bom? Por enquanto, tá bom? Obrigado, Lucides. Agora temos uma outra pergunta da professora Márcia Fantini. Por favor, Márcia. Oi, Marco. Primeiro, parabéns. Que lindo o teu trabalho, viu? Eu adorei e muito, assim, didático também, né? Quem não é da área entende. Então, lindo. Eu fiquei com a dúvida de que quando você aplica uma vacina nasal, essa vacina também não vai para o trato respiratório, não chega no pulmão? Então, essa foi uma pergunta que foi feita para a gente. Não é só nanopartícula que a gente faz. Você tem um spray nasal. E esse spray nasal ele tem que ter de 5 a 15 micrômetros. E é esse aplicador que nós vamos usar faz com que esse spray tenha de 5 a 15 nanômetros. Esse tamanho de nanopartícula, esse tamanho de partícula, né, numa solução aquosa, não permite chegar até o pulmão. E por isso a dose, a gente fez o chamado QTTP, é o Quality Target Product Profile, nós já estabelecemos que cada narina vai receber 150 microlitros. Se você ver que cada narina tem um volume de 160 microlitros, ml, perdão, 26 ml é o volume, 150 microlitros é muito pouco. Então, então, em função desse tamanho da gota de spray, não chega até ao pulmão. E com essa quantidade também não chega. Tanto em camundongo, eu só posso aplicar por via nasal 10 microlitros. Quando eu aplico 15 microlitros e o animal respira, eu tenho partícula no pulmão. Então, o máximo que eu posso aplicar é 10 microlitros por narina. Então, tudo isso já foi pesquisado. Quando faço aplicação em camundongo, não é por spray, é líquida mesmo que ela vai, mas em seres humanos ela vai ser por spray para pegar a maior área. E vai depender do tamanho, aí estou falando em micropartícula, da gota, né, que vai carrear essa nanopartícula para o nariz. Isso tudo já foi pesquisado também. Posso perguntar mais uma coisa, Coit? Sim, por favor. Se você pegar essa nanopartícula e colocar aquele polímero eudragite lá que passa pelo estômago, ela podia ser oral também, né? Poderia ser oral também, entendeu? O problema da resposta oral eu tenho uma vacina para animal, né, que eu quero conversar com você, que é para a área veterinária, que é oral, que a Sociedade Protetora de a Sociedade Protetora de Animais e a Sociedade Mundial de Proteção Animal está querendo que eu desenvolva essa vacina. É para gato. E é uma vacina oral, entendeu? Porque o coronavírus em gato, até hoje, nenhuma vacina deu resultado. É uma morte muito dolorosa para o animal. Você tem perfuração de peritônio, perfuração do intestino, perfuração de peritônio, e você tem ainda o risco de degeneração, neurodegeneração. Então, eles querem que eles vierem procurar para desenvolver essa vacina de coronavírus para gato. Eu falei, espera terminar a coronavírus humano, que eu tenho o maior prazer em desenvolver, porque a tecnologia vai ser a mesma, mas usando a eudragite para via oral também. Então, a via oral é importante quando você quer fazer uma proteção de um vírus, uma doença que possa ser a contaminação oral, que aí você protege na porta de entrada também. Para respiratória, ela não favorece muito. Por que não pode ir para o pulmão? Eu não entendi. Não, o pulmão, e você ter para você que chegue até o pulmão, você precisa de partículas muito pequenas, menores do que 20 nanômetros, que vai parar. Maior do que isso, ela para antes do sistema respiratório. Entendi. Então, quando você usa gotículas de 5 a 15 micrômetros, ela para no sistema superior. Obrigada, Marcos. Parabéns. Nada, obrigado. Márcia. Agora temos mais dois inscritos. O próximo seria o Carlos Prudêncio. Por favor, poderia abrir o microfone e fazer a sua pergunta? Por favor. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Minha dúvida é com relação ao antígeno, a natureza, se ele é de eucarioto, procarioto, como que é a produção, então. Isso tudo foi levado em consideração? Foi levado, principalmente, tanto a produção da proteína como a sua glicosilação foi levada em consideração. E por que a questão dimérica? A dimérica, você lembra o primeiro slide que eu apresentei? Eu preciso de uma alta concentração de antígeno e um período de permanência muito grande.
Quando eu faço a dimérica, eu aumento essa capacidade de produção, essa capacidade de associação com a nanopartícula, e eu naturalmente aumento a quantidade de antígeno pela região urânea, sem aumentar a carga proteica propriamente dita. Tá bom. Parabéns, professor. Obrigado. Obrigado você, Carlos. Obrigado, Carlos. A próxima... o Luiz César levantou a mão de novo, antes, um pouquinho antes. O Luiz? Sim, mas a professora Maria Vitória, vice-coordenadora do Cisnano... sim, lógico. Estava escrita na frente. Tá Por favor, Maria Vitória. Obrigada, professor Coit. Parabéns, professor Marco, pelo trabalho, né? A gente já tinha conhecimento pelas mídias, né, de todo esse trabalho da vacina nasal, e agora tendo conhecimento de como ela foi desenvolvida. É um trabalho muito completo, né? A gente já está vendo até escalonamento, então, assim, é um produto que já está aí para ser embarcado aí por uma empresa, tá? O Marco, com relação à vacina da Covid e de outras também, né, está tendo aí nas mídias, né, na comunidade científica, a questão da vacina gênica, né, a vacina de RNA, tá? Aí eu te pergunto se esse sistema que você desenvolveu, se você acha que tem possibilidade, né, de veicular algum RNA. Tá. Existe, se sim. A sua plataforma é possível um tipo de molécula como o RNA. É possível, já existe trabalhos publicados com molécula de RNA com sistemas semelhantes, né, a esse que nós desenvolvemos, né, mas com outras nanopartículas poliméricas, mas esse é possível sim. A única dúvida que fica é, primeiro, que RNA mensageiro não vai servir para todas as doenças, porque nem todas as doenças é só anticorpo, né, precisa de uma resposta celular, às vezes melhor e mais profunda que só a produção de anticorpo. Então, é uma nova tecnologia. A vacina de RNA, ela começou a ser desenvolvida para câncer desde a década de 90. Então, não é uma vacina experimental, é uma coisa que todo mundo já sabe os efeitos que ela pode causar e tudo mais. Lógico, o RNA ele é muito inflamatório, então algumas pessoas que tomam a vacina de RNA têm que tomar cuidado, né, porque a inflamação é uma característica gênica. Tem pessoas que inflamam muito, pessoas que inflamam pouco, e as pessoas que inflamam muito não é aconselhado a vacina de RNA. Então, o RNA não vai servir para tudo, mas esse modelo também serve para o RNA. Uma vez que a proteína for produzida dentro do epitélio nasal, ela ativa a produção do NF-κB e de interleucina 8, ativando as células dendríticas submucosas, facilitando, assim, a fagocitose desse produto. Só que eu teria que, no meu caso, como eu fiz um polímero, né, ele é recoberto com um polímero mucopenetrante, eu tenho que fazer um revestimento com um polímero para invasão celular. Ele muda esse polímero. Então, é só questão de mudança de polímero. Tá. Então, tá bom. Parabéns. Já é também uma proposta, né? Sim, lógico. A plataforma permite isso. Uma vez que você cria a plataforma, você abre, né, para várias novas ideias. Isso é o mais importante. E é isso que a ciência brasileira está precisando. Nós não temos plataforma no Brasil. Nós não temos um centro de BPL. Para se eu quiser produzir uma vacina em BPL, não tem. Tem que mandar fazer lá fora. Não tem plantas pilotos. Instituto Butantan, eu trabalhei lá há 20 anos, é uma enorme instituição que eu tenho o maior carinho. Tudo que eu aprendi foi lá dentro. Mas ela está voltada para produzir os próprios produtos primeiro. Sim. A mesma coisa é Biomanguinhos. Eu tive uma formação em biossegurança em Biomanguinhos. Todos os meus cursos foram lá dentro. Né? Hoje eu volto lá para dar curso de biossegurança. Estão voltados para os produtos deles, e com razão. Estão recebendo investimento para isso. Receberam transferência de tecnologia para isso. Eu não estou culpando eles. Mas eles são responsáveis por essa... Tanto Biomanguinhos como Butantan hoje são responsáveis por essa diminuição de casos de Covid. E isso tem que ser valorizado. Então eu não posso culpá-los por não querer fazer a minha vacina. Não é isso, né? Nós temos prioridades. Né? Tem que ter mais estrutura. Nós precisamos de uma infraestrutura. E tirar da universidade para levar isso, nossa, que trabalho que dá. Mas parabéns, muito bom.
Estou satisfeita com isso. Obrigado, Maria Vitória. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, né? Transformar conhecimento em tecnologia em produtos, né? Sim. E eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu gostaria de encerrar por aqui, agradecendo a participação de todos, né? E principalmente do professor Marcos, né? Pela brilhante apresentação, extremamente didática, explorando e mostrando os caminhos das pedras, né? Para fazer exatamente isso, transformar conhecimento em tecnologia e inovação. E também gostaria de agradecer em particular ao Dr. Dante, que transformou esse espaço do webinar do Cisnano USP num espaço, né, onde se encontram parcerias de negócios, né? Isso é uma coisa realmente extremamente importante, né? E que é também um dos objetivos, né, desses webinars, né? Conectar as empresas, conectar os pesquisadores, para que nós possamos aí fomentar, né, o desenvolvimento tecnológico e inovação do país. Então, muito obrigado a todos e até o próximo webinar do Cisnano USP. Também, eu agradeço também. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.